Que beleza, James Onig aqui, e a gente segue na nossa programação um pouquinho para falar da cena internacional também, um pouquinho de geopolítica, a especialidade do meu querido James Onig, que fez a barba, né? Cortou o cabelo, né? Como tá aí, que elegância total. Você tem o seu barbeiro de estimação e cativo, James Onig? Eu já tive, agora não tenho mais, Conde, porque não é muita coisa, não. Não é muita coisa. Agora, Mas não é você mesmo que faz. não faço. Assim, eu posso deixar crescer um pouco a barba, mas não sou eu que faço, não. Vou uma vez a cada 15 dias dar uma paradinha. Papo de marmanjo, né? Esse negócio. Por que você faz a barba? Não, eu tiro aqui, tiro um pouquinho. Você sabe que eu faço a minha, né? Com navalha. Faço com navalha. Você faz muito bem. Só para não pagar o barbeiro. E você faz bem, eu não faço, então eu prefiro que o outro faça. James Onig, obrigado pelo carinho mais uma vez, James, querido. Temos muitos temas importantes internacionais. Vou começar pelo Trump, porque eu fiquei muito intrigado com a decisão de uma corte nos Estados Unidos, que não é a Suprema Corte ainda, né? Que diz que o Trump não tem imunidade, ele pode ser sim processado. Aonde que isso pode levar a candidatura do Trump nos Estados Unidos? Esse processo acho que vai chegar na Suprema Corte dos Estados Unidos, né? Exato, Conde. É o caminho natural para se chegar na Suprema Corte, e isso vai ensejar uma série de mudanças no quadro eleitoral, porque é mais ou menos o seguinte recado: republicanos, não acreditem que esse super candidato de vocês é totalmente imune, pode ser impugnado a qualquer momento. É mais ou menos esse o recado que está sendo dado, assim como qualquer outro candidato. Então, se nós pensarmos do ponto de vista do embate dentro do Partido Republicano, a Nikki Haley, aquela ex-governadora, ela continua com respiros, continua com força para as próximas convenções. Então, isso é um recado para a cúpula republicana. Ela pode herdar essa candidatura do Trump. Exatamente, ou mesmo, Conde, prorrogar a luta dela nas primárias. Daqui a algumas semanas teremos primárias em alguns estados e tudo depende do desempenho dela para ela fazer o mesmo caminho que o governador da Flórida e outros republicanos que abriram mão da candidatura em nome de Trump. Ela não. Ela quer experimentar outras primárias para ver como o nome dela é recebido pelo eleitor republicano, e este temperinho que esta corte americana jogou nesse angu agora, a coisa começou a se transformar num embate um pouco mais estratégico no campo republicano. Vamos aqui por partes nessa questão, nesse caldo estadunidense aí, esse país decadente, estado coitados, né? A periferia do mundo. Ô Nig, a Nikki Haley, é engraçado que a gente fala assim, né? Puxa, o Trump pode ser impugnado e aí a Nikki Haley pode tomar a candidatura dele. Só que a Nikki Haley é pior do que o Trump, né? Do ponto de vista do conservadorismo. Ou você considera diferente? Traça um breve perfil da Nikki Haley para a gente. Interessante sua pergunta, Conde. O Trump, ele flerta muito mais com atitudes autoritárias do ponto de vista da administração e da organização do Estado. Ou seja, ele pressiona, ele joga com fake news, ele joga com a opinião pública conservadora, ele mexe com a política internacional, enquanto o perfil dessa ex-governadora é um pouco diferente. Ela vai muito nas pautas voltadas aos costumes, às questões religiosas, mas também com uma ferocidade terrível, um discurso envenenado contra os imigrantes. Então, no tema imigrantes, os dois estão no mesmo patamar. Porém, o discurso de Haley é um pouquinho mais violento que o discurso de Trump. Imaginemos, então, o que seria um governo ancorado em cima desta ideia, que pode, sim, criar embrólios graves para os Estados Unidos. Estados Unidos estão em maus lençóis, viu? Vou te contar. Eles não têm um Lula que nem a gente. Aliás, eles não têm nem um Ciro Gomes, eles têm, né? Tá difícil ali. Ô Nig, agora, brincadeiras à parte, se a candidatura do Trump for impugnada,
ele pode provocar um colapso no país, né? Haja vista o que ele já fez quando a Câmara ia anunciar a vitória do Biden, que foi aquele ataque orquestrado por ele, né, no Congresso, no Capitólio. Algum comentário sobre isso? Quer dizer, o que pode esperar da população estadunidense? Enfim, nós também, porque vai ter influência no mundo todo. Poxa, Conde, olhar desta forma é muito interessante, porque realmente corremos o risco de todos aqueles isolacionistas, radicais brancos, supremacistas, todos esses grupos que estão por trás dessa candidatura a Trump, eles se unirem num avançado movimento de fracionamento e divisão interna dos Estados Unidos. Semanas atrás, nós tivemos o governador do Texas elevando o discurso contra o governo Biden na questão das fronteiras e no controle das fronteiras, e certamente quem dá apoio para esse governante do Texas são os trumpistas, que querem o fechamento de fronteiras, não querem mais a entrada de imigrantes, gerando então um clima de tensão interna. Caso o Trump seja impugnado, eu acredito sim que a questão política dos Estados Unidos vai subir a temperatura ao nível de contestações, ao nível de trazer uma discussão um pouco mais densa sobre o futuro dos Estados Unidos. Então, infelizmente, para a população americana, isso é um risco muito real. Para a gente fechar esse tópico aqui do Trump, Estados Unidos, o que me preocupa, assim, à distância, é que o judiciário estadunidense e o judiciário eleitoral, porque os Estados Unidos também têm justiça eleitoral, né? Todo o país tem. A justiça eleitoral estadunidense recue de uma condenação ao Trump justamente com medo do que pode acontecer com o país. Como já foi muito comentado aqui no Brasil, por exemplo, prender o Bolsonaro pode ser um perigo. O Brasil está em outro patamar. Mas, assim, e esse temor, digamos, justamente, você acha que o judiciário estadunidense tem fragilidades a esse ponto, por exemplo, de recuar com medo de um ataque dos fascistas estadunidenses? Eu acho menos provável, Conde, menos provável do que aqui no Brasil, até agora. O que eu enxergo é que lá os magistrados, geralmente, não escondem suas preferências políticas nem seu passado de militância. Então, o judiciário americano, ele tem também esse local de disputas políticas. Quando você tem juízes que são mais pró-democratas ou juízes mais pró-republicanos, existem alternâncias de posições também. Então, eu acredito que, do ponto de vista da lei, eles não teriam por que poupar o Trump. Isso não aconteceria. Porém, a temperatura que a gente estava comentando subindo, eles não vão contemporizar e falar, não, vamos prender para não gerar um cisma, não gerar uma briga. Eu acho que o judiciário vai falar mais alto, viu, Conde? Lá nos Estados Unidos. Vamos acompanhar de perto, você vai ter todas as informações sobre esse período crítico, né, para os Estados Unidos, 2024, eleições presidenciais. A gente está agora nas prévias, né, nos estados. O Biden, quer dizer, é uma situação, é um mato sem cachorro, né, os Estados Unidos, o Nick, porque assim, ou é Biden, ou é Trump, ou é Nick Haley. Quer dizer, vai ser um problemático, né? Para o mundo todo depois ainda disso. Eu acho que sim, Conde. Eles vêm numa ladeira abaixo, muito grande, e agora chegaram num ponto de falta de nomes que representem a situação de necessidade de mudança. Quer dizer, estão recorrendo ao antigo, ao passado, é um sintoma também. É um sintoma terrível. E o Joe Biden, que está com 82 anos, sem gerontofobia nenhuma, por favor, mas é que o problema do Biden é que ele comete gafes todos os dias. Esses dias ele confundiu o presidente da França, o Macron, com o Mitterrand. Não sei se você viu isso. Não, porque eu conversei com o Mitterrand e... Biden! Olha, é complicado. O Fernando Bai está dizendo aqui, o golpe de 16 pois não acabou.
muito mais nocivo que o de 64. Só as mortes passaram de 700 mil. Olha que comentário duro aqui do Vai, que merece a nossa atenção. E a Diva Maria, esse Diogo é fantástico, o Adriano Diogo é maravilhoso. Você conhece o Diogo, né, o Nig? Nossa, conheço. Nossa, muito tempo atrás, o Adriano Diogo estava sempre na PUC, onde eu estudei, e era uma pessoa que se transformou num verdadeiro norte para nós, jovens militantes na época, que buscávamos entender a sociedade brasileira. Então, sempre que eu vejo Adriano Diogo aqui, eu fico muito contente. É a honra total ter o Diogo aqui conosco, por tudo que ele representa para o país. Um cara que lutou contra a ditadura, foi preso, torturado, né? Foi, enfim, depois se tornou referência em direitos humanos também. O Niguê, falando em direitos humanos, o Bukele, que apito toca esse cidadão que acabou de vencer, obteve uma vitória esmagadora, né, nas eleições em El Salvador, país da América Central. E é curiosíssimo, porque ele tem esses ímpetos autoritários, ele se autodenomina um ditador. Como é que é? Eu esqueci agora que ele diz. É um ditador do bem, alguma coisa assim. E só que ele conseguiu quase que extinguir a violência em El Salvador. Está sendo acusado de violar direitos humanos, porque ele fez um presídio lá para 40 mil presos e encarcerou 75 mil pessoas, que é, se não me engano, 10% da população de El Salvador, ou 1%. El Salvador tem 6 milhões. De cada 100 adultos salvadorenhos, 2 estão na prisão. 2 estão na prisão. Então é 2% da população. Da população adulta. Da população adulta. Então conta pra gente, né? O que a gente precisa saber sobre esse sujeito que só tem, acho que não tem nem 40 anos de idade. Tem 41, se eu não me engano agora. 41 anos. O Conde, a história política dele é a história política de muitos líderes da América Central e da América Latina. Filhos de imigrantes que se endinheiraram no comércio e na indústria, ou até mesmo no setor de serviços. No caso dele, a família de origem palestina. Eles se enriqueceram muito naquela região, e ele sempre teve uma veia política unida a uma veia empresarial. E é estranho dizer, mas ele fez parte da coalizão que mudou um pouco a história de El Salvador, que é a Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional. Ele fazia parte da frente, mas era como se fosse um convidado a participar dessa mudança tão esperada. E conforme ele foi ganhando poder e popularidade, conforme ele radicalizava o seu discurso, ele se sentiu encorajado a abrir uma outra agremiação política, e essa agremiação política começou a crescer em cima da prefeitura dele em São Salvador, até que ele aspira ao cargo de presidente da República. Ele foi executivo de algumas transnacionais, ele tem muita relação com empresários japoneses, chineses, ele consegue atrair uma certa notoriedade para o país com essa sua atitude, mas principalmente, Conde, o que tem acontecido nos últimos tempos é que todo o fantasma dos anos 80 da América Central, que era guerra civil, mercado de armas, rota de narcotráfico, uma série de problemas que a América Central veio enfrentando, deixou uma herança maldita da criminalidade em todas as regiões. E em El Salvador, especialmente, se organizaram em gangues. E essas gangues, podemos dizer, Conde, muito similar às milícias que nós vemos no Rio de Janeiro. Então, rapidamente, ele conseguiu, através de uma atitude mais, digamos, virulenta, muito mais séria, ele conseguiu chamar a atenção do povo e organizou também milícias particulares para caçar os bandidos. E isso acabou gerando a prisão de muita gente, e calcula-se, Conde, que entre 20% e 22% das prisões são ilegais, principalmente de inocentes, que estavam no mesmo lugar e foram jogados nos camburões, que estavam vivendo tranquilamente e depois vão ver o que aconteceu. Então a justiça lenta
típica, infelizmente, quando a gente analisa a vida dos trabalhadores latino-americanos, né? A justiça lenta está muito mais lenta para a população de El Salvador nesse momento. Que situação complexa e que briefing que o James Onig está trazendo para a gente, que é curiosa a origem palestina dele, né? Quer dizer, uma situação curiosa. Ele, não sei se ele se pronuncia, né, em defesa do povo dele, com o que está acontecendo. A família dele é muito influente no país e me parece que nesse momento ele não abriu a boca até agora. Não abriu a boca até agora. Até agora não falou nada. Que coisa curiosa. E o Bukele, bom, tá aqui, eu coloquei na legenda para vocês, atualizando a situação. Ele teve uma vitória contundente nas urnas por mais 5 anos. Ele conquistou popularidade com medidas extremas de combate à criminalidade. Ele se denomina o ditador mais descolado do mundo. É esse que é a autodenominação dele. Ele é um ditador descolado. E em El Salvador a Constituição não permite reeleição, mas em 2021 a Assembleia Legislativa, de maioria pró-Bukele, destituiu o procurador-geral e os 5 juízes da Câmara Constitucional do Supremo Tribunal. O presidente, então, nomeou 5 juízes de uma vez, né, que permitiram que ele fosse candidato mais uma vez. Quer dizer, caudilho total. Agora, que sinal que esse processo em El Salvador manda para o Brasil? Eu pergunto tanto no sentido de aparecer um populista ditador como esse, mas no sentido também do, aspas, sucesso, que não é um sucesso, que ele obteve no combate à criminalidade. O que pode ensinar para a gente? Muita coisa, viu, Conde? Muita coisa? Muita coisa. Eu acredito que, à medida que o discurso da violência, o discurso da falta de segurança vai ganhando espaço, especialmente nas médias e grandes cidades, você cria uma atmosfera de terror. E essa atmosfera de terror, Conde, é a antessala do ditador. Essa atmosfera de terror faz com que a população tenha uma única ideia: o uso da força para conter a violência. Então, infelizmente, quando nós temos os meios de comunicação trazendo notícias de que a segurança está deteriorada, quando os estados que são responsáveis por ela não fazem a sua tarefa, que é depurar as polícias, aumentar os salários, profissionalizar a segurança, garantir direitos humanos, começa a resvalar. É o que eles querem fazer aqui no Brasil, e aqui eu falo de coração aberto, que essa bomba caia no colo do governo federal, que agora está preocupado, justamente preocupado, em reaparelhar as polícias militares, ajudar os estados, porque esse tema é o tema da antessala de um ditador. Então, quando você tem o que estava acontecendo em El Salvador em relação ao que está acontecendo no Brasil, podemos estabelecer esse leve paralelo, se me permite. James Onig aqui no 11 News, lembrando vocês, por favor, deem um like aqui na nossa transmissão, né, para intensificar a nossa presença nas redes sociais, no YouTube. Também inscrevam-se no nosso canal aqui, e você que está nos vendo em TV aberta pode fazer essa interação virtuosa que o nosso coletivo aqui sempre traz para a gente, através do seu celular. Procura lá, TVT, Canal do Conde, você pode participar aqui conosco no bate-papo. James Onig, eu quero falar agora com você sobre o Milei. O Milei estava lá no Muro das Lamentações, ele chorou. Eu não sei se ele chorou porque o pacotaço dele não foi aprovado ou porque ele estava no Muro das Lamentações e achou que tinha que se lamentar de alguma coisa ali. Explica pra gente. Olha, Conde, como todo emocionado, fraquejado desses ditadores, proto-ditadores latino-americanos, ele termina de rezar lá, e o que ele fala? Vou transferir a embaixada para Jerusalém. Vou transferir a embaixada para Jerusalém. É a primeira frase desses animais. Por que eles dizem isso? Porque quando você transfere a embaixada para Jerusalém, você reconhece Jerusalém como capital do Estado de Israel, indo contra todos os trâmites internacionais que dizem que Jerusalém deve ser uma cidade múltipla, internacionalizada, e que não pode ser a capital de um único Estado.
Então a primeira coisa que ele faz é esse ataque, né? Esse ataque igual o Bozo fez aqui, da mesma forma. Não, vamos transferir a embaixada para Jerusalém para apoiar Israel. Tudo bem até aí. Esse processo de conversão religiosa dele é uma coisa absolutamente particular, ele que vai escolher o caminho religioso dele, mas ele faz isso jogando com a opinião pública, né? Essa opinião pública que está ancorada, infelizmente, em grande parte, estava, né, Conde, ancorada na islamofobia, e que agora, com o genocídio em Gaza, a opinião pública mundial abriu os olhos para inserções anti-islâmicas no mundo, e que a gente precisa tomar cuidado, porque também é uma expressão da xenofobia e não pode ser aceita. Do ponto de vista interno, Conde, na semana passada, eu fiquei até preocupado, porque, em primeira instância, os órgãos argentinos lá da Câmara Legislativa deles aprovaram o tal do projeto Omnibus, né, que eles falam, que era esse mega projeto e tal. E aí, eu acho, hoje de manhã eu estava refletindo, Conde, quando eu te mandei a mensagem, eu estava refletindo sobre isso. Peraí, vamos pegar as notícias. Comecei a procurar algumas notícias e eu acho que aconteceu mais ou menos o seguinte, Conde. Vou agora dar uma de comentarista de jogo de futebol, mas é mais ou menos o seguinte. Aprovaram geralzão, foram ver a repercussão do que deu na opinião pública e ontem, meu amigo, para tudo, para a privatização, para isso, para aquilo, para... Não, porque vai explodir o país. Então, entre a aprovação genérica do projeto e ontem que detonaram a vida do Milei, deve ter acontecido muito jogo de bastidor entre centrais sindicais, o coletivo dos bairros, né, que são os bairros em Levante sempre. Todos avisaram, olha, se for aprovado isso, nós vamos parar o país. Então agora eles estão pensando que o que fazer, porque a alternativa Milei fracassou. 2 meses de governo, fracassou. Não tem essa alternativa mais, até que ele busque um outro caminho, porque o movimento popular venceu, Conde. Ontem então, apareceu... Explica para a gente, para o nosso público aqui, você já explicou, mas eu queria que, assim, objetivamente, ele não conseguiu nada. O pacotaço dele todo foi rejeitado pelo Congresso argentino, é isso? Ele faz uma tática que nos governos republicanos existe, e até muita gente diz que o nosso querido Fernando Haddad usou também. Você manda um pacotão de várias emendas, várias coisas, para salvar as principais. Alguns rejeitam umas, outros rejeitam outras, mas o principal você salva na negociação com o Congresso. Ele fez a mesma coisa, só que no único pacote, Conde, ele colocou todos os megaprojetos. Educação, privatizações, questões trabalhistas. Ele distribuiu mal, né? Exato, distribuiu mal, achando que, como ele foi eleito, e como ele é o santo santificado, que ele vai conseguir resolver tudo rapidamente. Então não aconteceu isso. Me parece que a elite argentina começa a rever o apoio a ele, e aqui, bastidor, a gente sabe, tem muita gente, analista bom argentino, Conde, gente progressista, dizendo que depois dessa derrota do Milei, o governo cai no colo do Macri indiretamente. Ou seja, vai ser o Macri que vai mandar no país, e esse presidente... Agora eu vou falar. Milei vai ser um pato manco, que nem o Bolsonaro foi no Brasil. Eu me sinto à vontade com os amigos aqui do 11 News, então eu vou falar. Esse Chuck argentino, parece um boneco Chuck. Esse Chuck, ele vai ficar agora como marionete do Macri. Me parece. Olha só que destino que tem essa galera da direita. O Bolsonaro aconteceu isso também. O Lula falou no Rio de Janeiro ontem. O Bolsonaro era ele mandava tudo para o Congresso que fazia tudo. Agora na Argentina vai ter a diferença que você está dizendo aqui, que o Macri vai ter uma ascendência sobre essas operações todas aí. Ô, Nig, para terminar, a gente tem um minutinho aqui. Notícia trágica de ontem. O helicóptero do Sebastián Piñera, que foi presidente do Chile por 2 mandatos não seguidos, né? Caiu e ele morreu. E ele era um cara que acho que estava pilotando o helicóptero, tudo bem. O que dizer do Piñera e desse acidente? O Piñera é o camarada que traz de volta, Conde,
toda aquela influência do capital transnacional para o Chile de uma forma mais concreta. O Chile sempre esteve atrelado aos interesses da grande indústria transnacional por causa das suas reservas minerais. Então, isso sempre atraiu capitais, interesses para aquela região. O Piñera foi o cara que acelerou um pouco mais isso, do ponto de vista do neoliberalismo, atraiu cada vez mais capitais, estabeleceu acordos cada vez mais profundos com os Estados Unidos, e por ser um rico empresário, e que se você pegar, eu estava lendo um pouco a biografia dele, ele foi presidente da LAN Chile, ele teve canais de televisão de cobertura nacional, quer dizer, ele seria mais ou menos o dono da Latam hoje, né? Se ele continuasse como acionista. E vários outros negócios que ele tem, e acabou trazendo para o Chile mais uma vez, porque diziam, Conde, para encerrar rapidamente, que o Piñera representa essa alternância boa entre esquerda e direita, porque era Piñera, Bachelet e tal, olha, tá alternando, né, que bom no Chile, então isso gerava um impacto um pouco menor sobre seu governo, mas o que nós assistimos foi a antessala, mais uma vez a antessala, usando essa imagem, de uma entrada do neoliberalismo na base do fast track, acelera tudo. Perfeito, desculpa. Imagina, acelera tudo que o neoliberalismo vai entrar com tudo. E foi o que aconteceu no governo, nos governos Piñera. Mas embora o Piñera seja um neoliberal e tudo mais, eu acho que um dado interessante é entender que ele não é uma catástrofe ambulante como o Bolsonaro ou como o Milei, né? Ele foi outro tipo de direitista. Era um direitista, mas ele tinha, acho que alguma legitimidade, vamos dizer assim. Né? Não tinha, com certeza. Eu acho que ele lembra muito, na minha opinião, eu acho que ele lembra um pouco o governo Sarney, sabe? Né? Um pouco o governo Sarney. Abraça daqui, abraça de lá e brasileiros e brasileiras, aquela coisa toda. Olha só, o pessoal gostou do Chuck aqui, viu? A Adriana Citino falou, Chuck, adorei. Chuck. Leonardo Costa, maravilha, Chuck. E a Gilmara, Chuck depois do Botox. Não, ela está dizendo que o Milei é mais feio ainda que o Chuck. Né? Chuck, então, pelo amor de Deus. Eu acho que tá no preço. Meu querido James Onig, quero desejar para você um excelente carnaval, né? Obrigado, Conde. Esses blocos todos, o Adriano Diogo vai sair em todos os blocos de São Paulo aí com bolos e tudo mais, que coisa impressionante, que animação, que energia. E a gente se encontra semana que vem aqui, tá bom? Tá marcado. Gente, obrigado a todos que nos acompanharam, continuem com a nossa programação. Tchau, amanhã gente. Estaremos de volta aqui 11 horas. Obrigado!